Então, continuando a nossa aula de erros inatos do metabolismo, eu disse a vocês, são três categorias, né? As principais. As classificações dos erros inatos, logicamente, estamos falando só daqueles que nos influenciam do ponto de vista nutricional. A quantidade de doenças que podemos ter sindrômicas por defeito de síntese enzimática, passa de milhares de doenças. Porque há, de fato, milhares de combinações genéticas que podem ter erro, que podem sofrer polimorfismo a partir de um gene mutado. Falando então dessas três classificações, a primeira classificação a gente chama de grupo 1, ela fala de defeito ou síntese na degradação de macromoléculas. Aí você vai ver aí no slide, eu estou mais ou menos no slide 9 e 10, alguns nomes muito complicados. De fato, algumas doenças são muito raras, nós não vamos entrar em síndrome de Zellner, na condrodistrofia punctata, nós não vamos entrar em todas essas doenças, mas uma extremamente importante são as mucopolissacaridoses, é a doença mais importante desse grupo, é a chamada fibrose cística. Talvez dos erros inatos do metabolismo, a fibrose cística seja uma das mais prevalentes e ainda assim não surge em mais do que 1 a cada 16 mil, 20 mil nascidos vivos. Então, mesmo sendo uma das mais famosas doenças, ela ainda assim é muito rara. A fibrose cística, talvez vocês conheçam pessoas que têm ou que tiveram, é uma doença muito degradante, ela é uma excessiva produção de muco. Então, uma mucopolissacaridose é uma enzima que produz, portanto, glicoproteínas, né? Produz espessamento de muco de uma forma muito exagerada. Então, é uma criança, é um bebê que produz muco e fluido dentro do pulmão desde o nascimento. Isso em grande quantidade é uma mucopolissacaridose. Você sabe, o muco é um fluido corporal feito a partir de carboidrato, né? A partir de glicoproteínas. Então, para que essa criança produza muito muco, ela está utilizando os carboidratos dados a ela desde o nascimento. Então, desde o próprio leite materno, ou seja, o leite de fórmula, ela tem acesso a esses carboidratos e, portanto, produzirá muito muco. Esse muco ele não acumula só no pulmão, não. Ele também acumula principalmente no fígado e ele também acumula no rim. Por isso, a doença se chama fibrose cística. A excessiva acumulação desse muco lá nos túbulos renais vão promovendo uma fibrose e uma inatividade renal nessa criança. Tem tratamento? Tem sim. Existe medicamento para inibir a produção de muco e existe dieta que é em baixo amido. Eu não quero dar tanto amido para essa criança, para que ela não tenha disponível tanta glicose para produzir tantas glicoproteínas geradoras de muco. Então, basicamente, o remédio controla o sintoma, mas é a dieta que vai tratar essa criança. Vocês vão ter condições de ler mais especialmente sobre a fibrose cística. A fibrose cística, então, é a principal doença dessa primeira categoria aí, o defeito da síntese e da degradação de macromoléculas. Do grupo 2, das chamadas doenças do metabolismo intermediário, uma doença que eu queria citar com mais carinho para vocês é o chamado defeito no ciclo da ureia. Portanto, é na ingestão de proteína, né? Defeitos no ciclo da ureia são defeitos enzimáticos de metabolização de subprodutos catabólicos de proteínas. Você sabe, a gente produz ureia, né, pelo agrupamento amina que temos em todas as proteínas, em todos os aminoácidos, e essa ureia armazena-se no rim, é transformado então no composto final da urina e a gente joga isso fora várias vezes ao dia. Quem tem defeito no ciclo da ureia acaba produzindo excessiva quantidade de ureia no corpo e ela é bastante tóxica em grande quantidade e ela fica circulante na corrente sanguínea e também pode parar lá no sistema nervoso central. O leite materno é um alimento bastante proteico e tem que ser pela própria formação dos anticorpos, e ele acaba deixando mais grave a condição dessa síndrome. Portanto, o que se faz? Essa doença consta, né? Estas doenças, essa categoria de doenças consta no exame do teste do pezinho, você sabe que ele é feito as primeiras 2 horas de vida da criança,
E o resultado sai entre 5 e 7 dias no máximo, e não pode demorar mais que isso. E nesses 5 e 7 dias, a criança está mamando, a família não sabe que a criança possui essa dificuldade, mas em tão curto período de tempo que essa criança tem acesso, portanto, a leite materno e dá aminoácidos para essa criança, todos os aminoácidos essenciais que constam no leite materno. Essa criança vai fazer um ciclo desregrado da ureia e vai produzir excesso de ureia? Vai, mas em poucos dias não chega a dar tantas sequelas importantes. Sai o resultado do exame. A partir desse diagnóstico positivo para essa doença, os vários defeitos dos ciclos de aminoácidos como esse, o próprio pediatra do hospital, que é onde o exame foi feito, telefona para essa mãe, passa esse diagnóstico, a mãe busca esse resultado e já há um encaminhamento para serviços especializados. Nós temos vários serviços especializados em Curitiba de erros inatos do metabolismo, onde essa mãe é orientada tanto acompanhamento médico quanto acompanhamento nutricional para este bebê. O aleitamento materno deve ser interrompido? Sim, deve ser interrompido no mesmo instante. E essa criança deve ser alimentada com leite especial isento dos determinados aminoácidos que são comprometidos neste defeito de síntese de ureia. Então, é uma forma grave da doença, se não tratada, ela gera toxicidade neurológica, essa criança não desenvolverá intelectualmente, jamais será uma criança que alfabetizará, por exemplo. Então, não vai ter autonomia de vida nunca. Do terceiro grupo, o chamado grupo do déficit de energia, nós temos outras doenças bem interessantes, a hiperlactacidemia, as doenças mitocondriais, a doença do depósito de glicogênio. São várias categorias de doença, eu vou valorizar algumas mais importantes. Muito bem, a criança fez o exame do pezinho e não deu resultado positivo. Demorou lá 5, 7 dias, seu resultado deu negativo para todas as síndromes, mas a criança apresenta algum tipo de comportamento. Existe possibilidade do falso negativo? Existe. Claro, todo exame, de qualquer categoria, você tem a possibilidade de erro. Né? Por isso que muitas vezes exames são feitos contra provas de todos os tipos de exames. O do teste do pezinho não seria diferente. É melhor que o exame dê falso positivo, né? E que essa família descubra que não precisava tratar determinada doença, porque o exame deu erradamente positivo, do que o contrário, onde a gente fica tranquila que deu negativo no exame e a criança começa a apresentar problemas de desenvolvimento, começa a apresentar algum comportamento estranho, daí leva-se para o hospital resolve fazer novamente os exames de detecção já depois do período neonatal e descobre aí uma síndrome de um falso negativo que deu no teste do pezinho. Bom, de todas essas síndromes, a criança vai de fato apresentar alguns comportamentos estranhos. Primeiro, aquilo que a gente chama de hipotonia severa. Gente, vamos parar para pensar. Se a criança não metaboliza bem energia, essa criança está sempre cansada, por mais que coma, por mais que mame bem. Essa criança está sempre cansada, sempre com fome, sempre com aquele aspecto de baixa glicose, porque ela não metaboliza bem carboidratos ou não metaboliza bem energia. Então, é uma criança com uma chamada hipotonia severa. Ela está sempre apática, sem vontade de se mexer, quando já é maiorzinha, sem vontade de brincar. A criança pode apresentar vômito e esse vômito ser persistente, ser irremediável, né? Não tem chance de conter esse vômito. Ela pode chegar até a apresentar fenômenos convulsivos. Ela pode ter acidose metabólica, e essa acidose metabólica a gente observa pelas fezes, pelo próprio cocô da criança. É um cocô ardido, espumoso, ácido. O suor da criança também é ácido, também é mal cheiroso, tem cheiro de vinagre. E o hálito da criança também é muito ardido, acidificado. Mesmo esquema, criança que não metaboliza bem proteína vai gerando composto tóxico na corrente sanguínea e ureia, outro componente ardido, né? Assim, com essa ideia de acidez em grande quantidade, você já observa alguns sintomas desde a criança pequena. As doenças evoluem, inclusive para leucopenia, inclusive para plaquetopenia, então crianças que não metabolizam bem proteínas vão desenvolvendo baixa de tudo, baixa albumina, baixa plaqueta,
baixo hematócrito. Então, de fato, a criança vai ficando muito grave, vai chegando, inclusive, a ter histórico de coma, né, de convulsões. E daí, em geral, a criança vai para o hospital e algumas coisas são pensadas, principalmente na criança pequena. Vocês vão ver algumas fotos que eu trago aí nos slides, lá no slide 14 mais ou menos, de crianças com algumas manifestações visíveis. Você vê que a criança é inchada porque não metaboliza bem carboidrato, então ela incha, aquele mesmo aspecto que a gente vê no excessivo consumo do glúten, né, que hoje é tão criticado, né, o glúten, porque sim, ele gera inchaço abdominal, ele gera acúmulo de ácido graxo. Você observa isso na criança pequena, de meses de vida. Além de algumas doenças de pele, algumas coisas observadas pelo acúmulo de toxinas, e é uma criança apática, que não quer brincar, não levanta o pescoço para nada, por exemplo, não se interessa por nada aqui externo. Então, falando mais especialmente da triagem neonatal, vocês vão ver uma série de outras síndromes e de estudos feitos que evoluíram para essa situação que a gente está hoje, e daí a gente chega lá no teste do pezinho. O teste do pezinho hoje é lei, né? Não era antes da década de 90, então quem nasceu antes de 90 não fez teste do pezinho. E se está aí bem e desenvolveu bem, levou a sorte, porque não desenvolveu nenhuma destas doenças sindrômicas, né? A partir da década de 90, virou lei, claro que no Paraná já se fazia desde antes de 90, final da década de 80, esse exame já era feito e ele tinha como objetivo detectar, na época, lá 4 doenças importantes. E hoje ela detecta, você vai ver lá no slide 28, as principais doenças, as 6 principais doenças detectadas no chamado Programa Nacional da Triagem Neonatal. A primeira doença é a fenilcetonúria, é a doença mais importante do ponto de vista nutricional. Vocês já devem ter ouvido falar dela pelas embalagens de refrigerante, né? Então, atenção, fenilcetonúricos contém fenilalanina. Onde é que está a fenilalanina? Sim, está na Coca-Cola, mas está na Coca-Cola zero, né? Naquela que tem adoçante. Os adoçantes industriais, esses usados pela indústria de refrigerantes, então a Cesulfame K principalmente, ele tem fenilalanina, que é um aminoácido que também está presente na carne vermelha, por exemplo. E a deficiência na metabolização desse aminoácido e da conversão da fenilalanina gera essa doença super importante, a fenilcetonúria.